E a partir de agora, aqui no Jornal Sim, vamos falar de audiodescrição e também da Lei Laurinha. Vou conversar com a audiodescritora Letícia Schwartz e também com a médica doutora Rosângela Gera. Letícia, audiodescritora, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Sim. Eu que agradeço. Doutora Rosângela também, obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Bom, para o nosso público começar a entender, hoje Colatina estará realizando uma peça teatral pela primeira vez com audiodescrição. É um recurso que auxilia na vida dos deficientes auditivos. Visuais, desculpe, dos deficientes visuais. E hoje, essa semana estamos comemorando aí a semana de luta das pessoas, de luta das pessoas com deficiência, e especialmente o dia 21, que é o Dia Nacional. Então, é uma data especial, uma semana especial. Inclusive, estivemos conversando aqui na semana passada com pessoas ligadas ao assunto, e hoje nós vamos abordar esse assunto, audiodescrição, e daqui a pouco também vamos entrar aí na Lei Laurinha, detalhes com relação a esse assunto. Primeiramente, Letícia, audiodescritora. O que é audiodescrição para o nosso público começar a entender? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite que pessoas com deficiência visual conheçam as imagens de um espetáculo, ou de uma exposição, ou de ilustrações de um livro. Qualquer coisa que tenha imagens, essas imagens podem ser descritas para que as pessoas tenham acesso pleno àquele produto. Ou seja, doutora Rosângela, inclusive, a senhora é mãe de uma garota de 9 anos, Isso. Que é a Laurinha, né? Isso. Ela é deficiente visual, e esse recurso, como esse recurso auxilia no dia a dia de uma pessoa com essa deficiência? Eu tenho uma experiência de uma criança cega, né? Então, já de criança, a gente percebe que a audiodescrição é a diferença entre uma criança compreender o que está passando numa peça de teatro, num programa de televisão, num cinema, e entre não compreender. Então, a audiodescrição, ela permite que você compreenda a obra. Então, tudo que é visto e não pode ser compreendido por uma pessoa que não está enxergando, a audiodescrição entra para clarear isso, né? Então, aquela história, tem um filme de Bang Bang, quem atirou primeiro? Você só vai saber se você é cego se alguém te contar. Então, a audiodescrição é exatamente isso, é a narração dos fatos para tornar uma obra compreensível. Bom, e essa questão da audiodescrição no Brasil está se tornando lei. Inclusive, no último dia 18 de agosto, comemorou aí, completou 45 dias dessa lei que obriga a televisão brasileira a oferecer pelo menos 2 horas em sua programação semanal de audiodescrição. Dando um exemplo aí, na Rede Globo já existe aí o Tela Quente, Temperatura Máxima, no SBT o programa Chaves, um telejornal, mas o detalhe também é que esse recurso só chega aonde já existe o sinal digital. Como em Colatina, no caso, ainda não existe sinal, então a pessoa não pode fazer aí uso desse recurso, não é isso? Isso. A partir de 1º de julho começou a transmissão da audiodescrição em televisões em canal aberto. Existe essa obrigatoriedade, mas realmente ela está vinculada só à televisão digital. Então ainda existe uma restrição muito grande de acesso, porque existem muitas localidades que ainda não têm o sinal digital, certo, e muitas pessoas que ainda não têm como adquirir uma televisão digital, um aparelho digital. Então, é isso, o acesso ainda está restrito. Bom, e a doutora Rosângela Gera, inclusive, foi convidada no dia 18 de agosto, quando aconteceu uma sessão onde foi debatido aí, houve um seminário para fazer a avaliação desses primeiros 45 dias dessa lei. A senhora participou, e como é que a senhora analisa esse primeiro passo dado aqui no Brasil? Eu acho que esse passo foi um passo muito importante, né? A gente sabe que a audiodescrição já aconteceu a primeira vez nos Estados Unidos já em 1975, aqui no Brasil só em 2003, e a gente conseguiu 2 horas semanais, que aparentemente parece pouco, mas é uma conquista muito importante. Então, lá nesse seminário foi se discutir também o encurtamento do prazo. Existe um prazo de 10 anos para que a gente consiga que a programação semanal seja de 20 horas. De então, 2 passa para 20 horas, então. Exatamente. Então, lá foi discutido exatamente isso, a tendência de encurtar isso, e a partir da promulgação dessa lei para a televisão, o que a gente tem visto é que está existindo uma conscientização da sociedade em trazer a audiodescrição para outros eventos, para o cinema, para o teatro,
teatro, inclusive Colatina recebendo, né, que a gente vai conversar aqui agora, o primeiro evento do estado com audiodescrição no teatro, que acontece hoje à tarde. Então, assim, isso é uma conquista muito grande, né? Apesar das pessoas falarem assim, nossa, a gente não tem muito o que comemorar na semana de luta dos direitos das pessoas com deficiência, mas eu acho que pequenos passos, né, vão se transformando em avanços significativos ao passar do tempo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, a audiodescrição em Colatina, como primeiro evento do estado, é sim algo a ser comemorado, né, e parabenizado pelos órgãos públicos que realmente estão patrocinando esse evento. Se eu não me engano, na Inglaterra já se obriga a 20 horas diárias de audiodescrição na TV, não é isso? Isso, diárias ou semanais? Acho que a Letícia pode... não, eu não tenho essa informação. O que eu a sei informação que eu tenho é de 20 horas diárias, é só se essa informação também... O que é comum na Inglaterra é que as emissoras já estão oferecendo mais do que a lei obriga. Estados Unidos também já adiantaram. Porque as emissoras de outros países já perceberam que existe uma demanda de público. Então elas já estão indo além do que a lei propõe. Já estão colocando o maior número de horas porque existe um público para isso. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar esse assunto, a audiodescrição, inclusive a Letícia, que vai participar do evento hoje em Colatina, mas nós separamos aqui um vídeo, um programa conhecido de todos os brasileiros, o Chaves, para nosso telespectador ter uma ideia do que é a audiodescrição na TV, o que vai acontecer no teatro, no cinema, para ter realmente aí uma ideia do que é a audiodescrição. É você, de pequenininha, igual agora. Ao ver a foto, seu Madruga relembra o passado. Seu Madruga está com Chiquinha no colo. E cada vez que ele tira a mamadeira, ela chora. Mas já acabou, filhinha. Olha. A bisavó de Chiquinha chega. Madruguinha, o que houve com o neném? Ai, vovó, até que enfim a senhora chegou. Sim. Não combinamos que a senhora ia cuidar da sua bisneta? Eu disse isso? Sim, disse. Mas não veio um só dia. Ai, que coisa, não é? Eu sabe o que foi, filho? É que eu tenho tido muito trabalho. Não diga. Sim, pois é. Claro. E além disso, a senhora não tem culpa de que a minha mulher tenha morrido. Tá aí, só um pequeno trecho, né, para o nosso telespectador ter uma ideia do que é a audiodescrição. Como nós vimos ali, o seu Madruga tirava a mamadeira, né, normalmente aquilo não é narrado. Então a pessoa que tem a deficiência visual não sabe o que está acontecendo. A avó da Chiquinha entrou na porta também. Se não fosse falado, não fosse narrado, quem tem a deficiência visual ficaria sem saber o que estava acontecendo, né, Letícia? Com a audiodescrição a pessoa passa a ter acesso pleno ao que ela está assistindo. E o que vai estar acontecendo hoje no teatro é um pouco diferente do que acontece na televisão. No teatro a gente vai ter uma cabine montada, né, eu vou estar como audiodescritora dentro da cabine e as pessoas com deficiência visual vão receber receptores e fones. Então elas vão estar ouvindo o som do espetáculo a partir do palco e a audiodescrição indo apenas para os fones. Então as pessoas que não têm necessidade da audiodescrição não vão estar, o recurso não vai estar interferindo em nada no espetáculo para essas pessoas. E as pessoas que necessitam da audiodescrição vão estar podendo ter toda essa informação através dos fones. Bom, e você é natural do Rio Grande do Sul, veio Sim. especialmente para participar desse trabalho hoje aqui em Colatina. Como se forma um audiodescritor, Letícia? Existem nesse momento no Brasil uma série de cursos de formação e de capacitação de audiodescritores. Esses cursos trabalham fundamentalmente com uma percepção, um reconhecimento de quem é o público-alvo, quem são pessoas com deficiência visual, quais são as necessidades, como essa pessoa pode ter acesso à cultura, diretrizes básicas, desenvolvimento de conceitos teóricos sobre a audiodescrição, e principalmente muitas atividades práticas, porque o trabalho do audiodescritor é muito mais do que aprendido, ele é desenvolvido. Ele é muito próximo do trabalho artístico. Então não adianta a gente ter só uma série de conceitos e estudos a respeito se a gente não tiver uma atividade prática. Existem, é claro, vários pré-requisitos também, né? Sim. É preciso que sejam as pessoas que se envolvem com a audiodescrição precisam ter muita sensibilidade, precisam ter essa capacidade de se colocar
na situação de uma pessoa que não enxerga, para conseguir compreender o que dentro daquele produto é passível de ser descrito. Né? Enfim, eu acho que a característica principal é uma sensibilidade, é uma habilidade de fazer escolhas, porque a gente não tem tempo de descrever absolutamente tudo. A descrição, ela é inserida preferencialmente entre falas de personagens. A não ser que o que está se descrevendo seja alguma coisa muito importante, a imagem seja muito importante. Nesse caso, a gente descreve por cima da fala, senão ela é preferencialmente colocada entre falas. Então não cabe tudo, não cabe uma descrição tão detalhada, precisa ter essa habilidade de fazer escolhas. Agora, doutora Rosângela, é um trabalho importante, deve ser colocado em prática, né? Trazer para o nosso município, para o nosso estado, até porque sempre que for ter um evento, uma pessoa vier de fora, torna-se uma coisa onerosa e é uma coisa, dependendo de agenda desse profissional, até fica impossibilitado de acontecer, não é isso? Exatamente. Eu acho que o mais legal de que está acontecendo aqui hoje em Colatina, essa discussão ter sido aberta para a sociedade, é que as pessoas percebam que existe o recurso, né? Ele é possível de ser trazido para a cidade, de ser incorporado a um evento, e a partir de agora a gente abrir essa discussão para trazer para Colatina um curso de audiodescrição. Eu já tenho uma promessa do Clube Rotary de Colatina, junto com a Prefeitura de Colatina, de trazer o curso para cá. A gente tem que recrutar as pessoas que têm esses pré-requisitos, né, que a Letícia colocou, que tem essa habilidade e sensibilidade de trabalhar com isso, e isso é um mercado de trabalho, a gente não pode esquecer disso. Então, se a gente conseguir trazer para Colatina o curso, formar audiodescritores, quando houver um evento, as pessoas que são os responsáveis pela produção do evento, se lembrar que existe uma população que não frequenta o evento, não é porque não quer ir, porque não adianta ir para um teatro e não entender o que está acontecendo, não adianta você ir para o cinema e você não entender o que está acontecendo, né? A minha filha já falou para mim, mãe, a gente não gosta do que a gente não entende, né? E ela tem razão, ela só tem 9 anos, então, às vezes as pessoas falam assim, eu nunca vejo cego no cinema, mas não vê cego no cinema porque o cinema realmente é inacessível a ele. Não oferece aquele recurso. Entendeu? Né? Então, existe uma demanda que a gente ainda não reconhece, porque a gente não oferece para esse público a oferta de um serviço. E a gente também tem que ver com o mercado de trabalho, né? Eu acho que o audiodescritor é um mercado de trabalho que se abre e o cinema vai receber um público, o teatro e outros eventos que tenham recursos audiovisuais vão receber um público que não estão acostumados a receber. E outra coisa, o cidadão com deficiência visual, ele vai se sentir realmente incluído nessa sociedade, né? Porque se você parar para pensar, todos os eventos que incluem produtos audiovisuais, a pessoa com deficiência visual, ela é sumariamente excluída da sociedade, né? E as pessoas que produzem esses eventos, elas têm que pensar que o evento não está sendo para todos, né? Que esse todos está sendo entre aspas, porque de fora estão ficando pessoas surdas, pessoas cegas. E eu acho que a gente está vivendo um novo momento, porque a gente tem tecnologia para isso, né? E a gente tem recurso para isso. Então não se justifica mais uma sociedade que não pensa em todas as pessoas, né? Eu acho que o principal recado de hoje à noite, com esse evento em Colatina, é essa discussão ser levada realmente adiante. Inclusive essa exclusão vai além de cinema, de teatro. Inclusive eu estive lendo alguma coisa, né, com relação ao seu trabalho, a sua filha, uma situação que foi colocada, narrada, ela ficou até excluída de uma aula de educação física, de aquela brincadeira queimada, né? Simplesmente pelo fato de ser aí, ter uma deficiência visual. Então é uma coisa que não implica só no teatro, no cinema em si, é na vida, no dia a dia da pessoa, né? Exatamente. Tem que ser olhado com bastante atenção. Para gente finalizar essa questão aqui da audiodescrição, Letícia, como é exatamente o trabalho de um audiodescritor? Existe o audiodescritor roteirista, aquele que escreve, e o narrador, é separado? Sim. Como é que é essa questão? Sim, na verdade uma equipe de audiodescrição vai contar com um roteirista, né, um audiodescritor roteirista, um audiodescritor narrador. O roteirista desenvolve, ele assiste o produto, seja o filme, o espetáculo, e desenvolve um roteiro a partir de pesquisa sobre o tema, a partir de uma observação atenta sobre esse produto. Ele desenvolve o roteiro com o que vai ser narrado. E o narrador é quem vai dizer, né, quem vai fazer a locução, quem vai dizer aquilo que está previsto. O que acontece é que muitas vezes o narrador e o roteirista são a mesma pessoa. Certo. Né? Especialmente em casos de eventos ao vivo, porque eventos ao vivo, como vai ser o caso de hoje à noite com o teatro, ele exige um certo jogo de cintura. Ele exige uma adaptação, uma adequação do roteiro previsto ao que estiver acontecendo na hora. Tem uma sincronia muito boa, né? Exato, exato. Então, assim, no espetáculo de teatro, com certeza acontecem imprevistos, os atores são obrigados a improvisar, às vezes a gente tem participação da plateia. Foge um pouco do roteiro. Foge do roteiro. Então, o audiodescritor tem que estar preparado para lidar com essas situações e adequar o seu roteiro no momento
da apresentação. Bom, doutora Rosângela, falando agora, vamos falar aqui da Lei Laurinha. Laura, né? A Laurinha, que é a sua filha, um projeto de lei que existe no Congresso Nacional, da deputada federal Rosinha, ela que é do estado de Alagoas. E esse nome é em homenagem à sua filha. Como aconteceu tudo isso? Inclusive a deputada federal é uma portadora de deficiência. E o que é esse projeto de lei, Lei Laurinha? A Lei Laurinha, ela se relaciona ao direito da pessoa cega de ter o livro acessível ao seu modo de leitura, né? E essa lei, ela já vem sendo batalhada há muito tempo antes de mim, só que as pessoas resolveram, que já trabalham nessa lei, porque eu mando muito e-mail, participo de listas na internet que discutem o assunto, resolveram apelidar a lei, né, carinhosamente de Lei Laurinha, no sentido de que a Laura pode representar todas as crianças cegas do Brasil que também não têm acesso à literatura infantil que seja acessível. Então, se você chegar hoje numa livraria para comprar um livro para uma criança cega, você vai encontrar 1.500 títulos que estão lá em tinta, com desenho, e 4 ou 6 exemplares de livro em braille, né? Então isso é uma coisa muito desproporcional quando hoje a gente tem tecnologia para ter esse livro acessível. De que maneira? Todo livro, antes de ser um livro impresso, ele é um livro digital, né? Então a Lei Laurinha, ela propõe o seguinte, que toda pessoa cega, adulta, criança, ela tem acesso à obra no formato digital acessível. Então hoje, com os recursos que se tem, você pode ter um livro digital, que você pode passar uma página, voltar uma página, marcar um parágrafo, selecionar o que você quiser, igual a gente dobra um livro de papel, igual a gente utiliza um livro impresso. Então, por que essa lei ainda não foi implantada? Qual que é o grande problema da lei? Existem 2 problemas. O problema é que a editora tem medo de que o seu negócio seja pirateado, né? De que o seu livro seja distribuído na rede, na internet, e ninguém mais compre livro hoje, porque o livro vai ser pirateado igual o CD. Hoje em dia não existe CD, né? De música. Mas, enfim, isso é um erro de pensar, porque todo mundo sabe que qualquer livro impresso pode ser escaneado e colocado na rede, né? Se a pessoa for olhar para esse lado, praticamente tudo pode ser adquirido através da internet hoje. Exatamente. Então, o que as pessoas pressupõem é o seguinte, que assim como um banco, uma loja tem que proteger o seu negócio, que a editora tem que encontrar uma maneira de proteger esse livro acessível, esse livro digital, para que, eventualmente, ele sendo copiado, ele seja rastreado, identificado quem é o autor desse delito, né? E a outra questão, que essa é mais importante do que das editoras, é que existe no Brasil uma tendência a se achar que a pessoa cega com deficiência, ela tem que viver do assistencialismo. Então, a lei atual, ela permite que a pessoa cega tenha acesso ao livro no formato digital, mas desde que ele seja distribuído gratuitamente. No momento em que ele é distribuído gratuitamente, ele tem que passar através de uma fundação, de uma instituição. Então você pensa, eu estou aqui em Colatina, a fundação está lá em São Paulo, a minha filha precisa de um livro, todos os coleguinhas dela já estão com o livro na mão, e eu tenho que solicitar esse livro via uma fundação para chegar aqui em Colatina daqui 60 dias, porque tem uma lista de espera que atende o Brasil inteiro. Então, a Lei Laurinha, a lei pelo livro acessível, é o direito da pessoa cega ser consumidor como qualquer outro. Biblioteca pública, ela deve existir para todas as pessoas. E vem para desburocratizar também toda essa situação. Exatamente. Então, a gente não é contra que o livro seja doado ou que exista esse tipo de instituição. A questão é, ele não pode ser exclusivo da instituição, porque todas as pessoas precisam de um livro de maneira emprestada, elas procuram uma biblioteca pública. Entre elas, as pessoas cegas também. Mas todas as pessoas que não têm deficiência podem ir a uma livraria e adquirir um livro. E que as pessoas cegas também possam fazer isso. Então, a grande mensagem da lei é essa. A gente quer o acesso ao livro como todo mundo tem. A instituição que quer doar o livro, que continue doando, como todas as pessoas também que precisam de um livro doado, podem procurar uma instituição. Então aí é que está o X da questão, que existe uma certa discriminação quando o livro é para pessoa cega. E, na verdade, a gente sabe que tem muita questão econômica por trás disso, né? O que as instituições ganham, sendo elas a monopolizadora do livro e distribuindo para o Brasil inteiro. Então, isso que fica entre aspas, a gente sabe que existe muita coisa, né? Essa é a grande dificuldade, né? Exatamente. Bom, são 2 assuntos distintos, né? A audiodescrição, Lei Laurinha, mas são assuntos ligados aí a pessoas portadoras de deficiência visual e, consequentemente, estaremos abordando mais a fundo aqui, tanto a audiodescrição como também a Lei Laurinha, lembrando que a doutora Rosângela Gera é colatinense, vamos abordar aí em outras oportunidades esse assunto e acompanhar todo o desenrolar desse projeto de lei. Agradecendo também a Letícia Swartz e, é claro, desejando aí sucesso nesse evento hoje, primeiro em Colatina, e a gente espera que seja o primeiro de muitos a partir de agora, né? Um teatro com audiodescrição. Então, eu que agradeço o convite, gostaria de convidar todo mundo para assistir hoje de noite, né? A Bela e a Fera.
Quem quiser conhecer o recurso da audiodescrição é só solicitar o fone na entrada. Certo. Mesmo se não for pessoa com deficiência visual, pode conhecer como é que funciona a audiodescrição. Ficar por dentro de como acontece todo o recurso, né? Doutora Rosângela Gera, também obrigado pela sua presença. Convite já feito para em outra oportunidade estar aqui para a gente conversar mais a fundo também com relação à Lei Laurinha e o desenrolar aí da audiodescrição, quem sabe já trazendo novidades sobre um curso de audiodescrição aqui para a nossa região. Muito obrigada a você pelo convite. Espero que os parlamentares que a gente elegeu aqui no Espírito Santo, lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, possam conhecer a Lei Laurinha e agir em prol, né, dessa causa, que eu acho que ela vai valer muito a pena para toda a população. Ok, é o que a gente espera também. Chegamos então ao final de mais um Jornal Sim. Obrigado também pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá.